Boa noite, gente. Que coisa boa, nós estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. E é sempre um momento especial quando nós estamos juntos. Queridos, nós estamos encerrando uma série de mensagens chamada Sorte ou Sabedoria. Por favor, me dá isso. Para você que não estava aqui, enquanto nós estávamos conversando todo esse mês, na verdade, desde setembro, nós estamos falando sobre essa série de mensagens, Sorte ou Sabedoria. Essa série tem sido baseada no livro de Provérbios. Provérbios que não é um livro de promessas, Provérbios é um livro de princípios. E todas as vezes que nós pensamos e oramos sobre o que falar para a igreja, o compromisso pastoral, o compromisso da liderança, é um compromisso diferente de quem vem como um convidado, de quem vem como um palestrante, como um conferencista, porque a pessoa que vem de fora desse corpo local, ele vem numa expectativa de trazer uma palavra de Deus, que vai encorajar as pessoas, mas ele não tem um compromisso com a vida cristã e com a caminhada, porque até mesmo eles não conhecem vocês. Mas quando nós estamos aqui e nós pensamos, conhecendo a igreja, conhecendo os desafios, conhecendo as dificuldades, o Senhor vai nos direcionando. E o que nós temos vivenciado aqui como imigrantes é que pessoas vêm em busca de uma nova vida. As pessoas vêm em busca de uma vida melhor do que aquela que elas tinham no Brasil. E uma vida melhor vai diferenciar o significado de uma família para outra. Para alguns é segurança, para outros são bens materiais, para outro estabilidade, para outro oportunidade. E está tudo bem, está tudo bem. Mas o que nós vamos vendo na caminhada, e é tão interessante, porque quando nós fazemos o Food Drive, né, passa por aqui 150 famílias, nós vamos vendo ali os pedidos de oração, são basicamente o mesmo. E falsos profetas vão usar desse recurso de informação que eles têm, que é a necessidade do imigrante, para declarar falsas profecias. Porque é fácil de prever qual é a necessidade do imigrante. A necessidade do imigrante vai ser sempre uma porta de trabalho, recurso financeiro, vai ser sempre uma documentação, e aí fica fácil de fazer profecia. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando nós pensamos em vida abundante, quando nós pensamos em sucesso e prosperidade, e aqui eu vou abranger, porque você está aí vendo todas as celebridades, famosos, pessoas que têm recurso financeiro, elas dizendo o tempo inteiro que quando elas chegaram lá, elas viram que o dinheiro não resolveu as crises que elas tinham. Mas algumas pessoas dizem que é melhor, já que é para chorar, chorar em Paris. Não é verdade? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a palavra de Deus nos ensina princípios. E que nós devemos, para ter uma vida abundante, seguir princípios. Mas nós queremos levar a vida como se tudo dependesse de sorte. Como se alguém pudesse abrir uma porta para nós e que, a depender disso acontecer ou não, a nossa vida vai dar certo ou não. Nós puxamos constantemente caixinhas, promessas que vêm nas caixinhas, buscamos alguns lugares. E hoje eu queria encerrar esse tempo, né, que nós vamos falar sobre sorte ou sabedoria, dando para vocês isso daqui, um biscoito da sorte.
Você pode buscar lá atrás e não fique constrangido de pegar o seu biscoito da sorte. Não fique constrangido. Porque, gostoso né? Mas a promessa que vem dentro... Nós fazemos isso constantemente. Nós buscamos os nossos biscoitos da sorte. Pode pegar. Pega e abra, que eu quero ler qual foi a promessa que foi para você. Pode pegar e abrir. Olha aí. O pessoal está até... Eita, ganhei a noite, vamos ver. Vamos ver o que é que vai sair. Eita. Nessa hora a gente faz a edição do vídeo. Nós temos os nossos. Pode comer, pode abrir e comer. Vou até abrir o meu também para ver o que é que sai para mim. Sim, pode comer. Daqui a pouco eu vou querer saber de você o que é que saiu para você, tá? Eu não vou comer porque é feio falar de boca cheia. Olha, para mim, de um lado, saiu alguns números da sorte, que eu não vou falar para vocês, né? Para vocês não pegarem meus números. Do outro lado, para mim saiu, eu vou perguntar para vocês. Para mim saiu assim: esta semana, seja consciente de suas ações e do impacto das suas ações. Está em inglês, tá bom? Esta semana, seja consciente de suas ações e do impacto delas. Alguém que entende inglês gostaria de falar alto? O seu saiu o quê? Em português. Acredite em você mesmo, você é o seu maior supporter. Você... Acredite em você mesmo, você é o seu maior suporte. E aí, saiu o que aí? Abrace os desafios que começam na segunda-feira. Aí eles vão te liderar, vão te guiar para um grande crescimento. Abrace os desafios que começam nessa segunda-feira e eles vão guiar um grande crescimento aí. As decisões de quando? De julho. Julho? Isso não é sorte. Quem mais? Quem vai mais? Mais uma, mais uma. Abrace a beleza da diversidade cultural. Progressista, achei progressista. Positividade. Mas todo mundo recebeu aí uns numerozinhos da sorte? Todo mundo recebeu os números da sorte? Queridos, a gente acha engraçado essas coisas. Mas você sabia que constantemente nós estamos buscando os nossos biscoitos da sorte? Constantemente nós estamos nos alimentando de versículo, de aplicativo da Bíblia. Nós não oramos, nós não ficamos com o Senhor no secreto, não buscamos ouvir a voz de Deus. Toda direção que nós procuramos é abrir a Bíblia assim, ó. As portas da cidade estão abertas, aleluia. E aí você fecha. Quando tem um movimento em Orlando, tal profeta chegou na cidade. Corre todo mundo para ouvir uma palavra. Todo mundo quer usar uma camiseta 100% Jesus, pregar um adesivo no carro. Minha família é abençoada. Ter um determinado amuleto. Gostamos de conferências e vivemos em conferências, em eventos. Amamos os pregadores que dizem: Deus vai te surpreender hoje.
Uma porta ainda vai se abrir esse mês. Eu mostrei numa das pregações que quando a palavra de Deus fala sobre uma porta foi aberta, sempre se referiu a uma porta para você pregar o evangelho do reino de Deus. Então, o objetivo dessa série, que está se encerrando hoje, ele é único. É único. É mostrar que a sua vida não depende de sorte. A sua vida, ela precisa ser construída. Construída nos princípios do reino de Deus. Não existe vida abençoada por acaso. Não existe vida abençoada por uma questão de sorte. As promessas de Deus, elas se cumprem na vida daqueles que cumprem princípios. Você ficou sem biscoito, Camila? Tá ótimo. Eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias ou ler aqui no projetor Josué. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Queridos, o livro de Josué, ele vai mostrar para nós o povo de Deus entrando na terra prometida. Uma promessa que Deus tinha feito para o povo de Israel há muito tempo atrás, na verdade, há muitos anos e anos em Abraão, Isaque e Jacó. Depois veio Moisés, liberta esse povo da escravidão do Egito, atravessa o Mar Vermelho de uma forma milagrosa, peregrina com esse povo, liderando esse povo durante 40 anos no deserto, vê a terra prometida de longe, não entra, passa a liderança para Josué, morre sem entrar na terra prometida, e Josué agora é o responsável por liderar esse povo. Josué está encabeçando como comandante, não só como um líder espiritual do povo, mas como um líder militar, está com o objetivo de avançar e entrar em Canaã, entrar na terra prometida. Ele está ali se preparando de um lado do Jordão. Ele precisava atravessar o Rio Jordão para entrar nesse território e começar a conquistar as cidades. Hoje nós queremos um terreno, nós vamos lá e compramos. Algumas pessoas vão e se apossam. Mas a regra, a lei diz que nós devemos comprar. Nessa época aqui era preciso guerra, era preciso briga. Era preciso avançar e guerrear. Logo no comecinho aqui, no primeiro capítulo, nós vamos ver Deus dando a instrução para Josué de como ele deveria fazer essa missão. E o interessante, queridos, é que Josué recebe uma instrução da parte de Deus e olhando pelo lado natural, o que nós esperamos que Deus diga são estratégias militares, porque afinal o pessoal ia enfrentar uma batalha natural. Quando nós olhamos para o texto, capítulo 1, do verso 7, aqui está no capítulo 7, tá? Se você quiser voltar para o capítulo 1, eu só vou citar. Nós vamos ver Deus dizendo para Josué: seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras dessa lei, o que isso tem a ver com estratégia militar, com entrar numa terra prometida, com enfrentar o exército do inimigo. Porque isso daqui aconteceu, queridos, isso daqui é história. E a instrução que Deus dá é, no mínimo,
esquisita. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar delas de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 5 vai dizer: como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Nós caminhamos um pouquinho mais. Nós vamos ver Deus fazendo de novo. Deus fazendo milagre de novo. O povo se posiciona. Está na hora de atravessar. Deus faz um milagre. Faz o povo atravessar o Rio Jordão a pés secos. Da mesma forma como ele fez com Moisés. Ele agora faz com Josué. Porque ele é fiel, ele não depende da nossa fidelidade. Ele é fiel à sua própria palavra. Se ele disse que ia fazer, ele vai fazer. E esse povo atravessa. O texto vai dizer que eles acampam. Eles acampam no lugar chamado Gilgal. E nesse lugar de acampamento, que fica a 2-3 horas de Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada, ali eles sabem, têm consciência de que existe um grande desafio pela frente. Jericó era uma cidade totalmente impenetrável, se nós formos olhar por olhos naturais, do ponto de vista militar. Para você ter uma noção, era uma cidade murada, era assim que as cidades se protegiam do exército inimigo, mas ela não era murada apenas uma vez, ela era murada 2 vezes. Ela tinha a muralha que cercava ela externamente e internamente existia outra muralha. E uma muralha grossa, uma espessura grande. A primeira muralha tinha 2 metros de espessura, com um espaço, e nesse espaço, quem estava nesse espaço? Os pobres. Porque se morresse, quem morria primeiro? Uma segunda muralha interna, com 4 metros de espessura. Nós estamos falando de muralhas de 8, 9 metros de altura. Impenetrável, nenhum exército, nenhum recurso daquela época poderia atravessar aquelas defesas. E Deus, fazendo o sobrenatural, Ele não coloca armas nas mãos do exército de Israel. Deus coloca instrução. Um povo para vencer, ele precisa de instrução. Um povo para vencer, ele precisa de conhecimento da parte de Deus. Deus não coloca armas. Quando você vai ler, lá no capítulo 4, você vai ver que Gilgal era um ponto de preparação. Ali foi ordenado circuncisão. Ali foi ordenada a celebração da Páscoa. Ali foi ordenada a renovação de aliança, a mesma aliança que foi declarada por Moisés, aqui é declarada mais uma vez. Antes da batalha, Deus fala, e Deus diz: olha, vocês vão entrar nessa terra, mas nada, nenhum despojo, nenhuma riqueza é para vocês tocarem em nada. Tudo vai ser consagrado ao Senhor. O que nos faz entender, queridos, que um dos primeiros princípios é que, de fato, a primeira parte é do Senhor. A primeira parte. Essa era a primeira cidade da Terra Prometida. Era o primeiro desafio que eles iriam enfrentar. Josué 6. Se você quiser passar comigo, Josué 6,
dos versos 17 ao verso 19. O texto vai dizer assim: a cidade será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e ferro serão separados para o tesouro do Senhor. Nenhuma riqueza era para ser tocada. Nada. Nada era para ser tocado. 6 capítulos, mostrando a promessa, mostrando a instrução do Senhor, o povo sendo santificado, o povo se purificando, o povo preparando-se para entrar na terra prometida. 6 capítulos. No último versículo do capítulo 6, você vai ver, capítulo 6, verso 27, você vai ver o texto, a escritura bíblica dizendo assim: assim o Senhor era com Josué e a sua fama se espalhou por toda a terra. O povo de Deus estava tendo vitória. O povo de Deus tinha acabado de conquistar de maneira milagrosa. Para quem conhece a história, como foi a conquista de Jericó, é algo que nós não conseguimos nem entender. Foi algo de fato sobrenatural. Conquista, vitória, santificação, pureza. Mas quando nós começamos o capítulo 7, existe um contraste. O texto já começa dizendo assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Esse mais, meus queridos, é que é o problema. Quando a escritura bíblica vem com esse mais, nós temos aqui uma mudança de cenário. Esse mais vai sinalizar que daqui em diante as coisas são diferentes. Que as coisas não aconteceram segundo aquilo que Deus ordenou. Mas os israelitas foram infiéis às coisas consagradas. Queridos, depois de Jericó, a próxima cidade era a cidade de Ai. A cidade de Ai era considerada uma vila pequena, insignificante comparada a Jericó. A tarefa era simples. Não existia nenhum desafio para quem tinha conquistado Jericó. Mas essa cidade foi a primeira derrota desse povo. Foi a primeira vez na história do povo de Israel, na conquista deles, que eles, de vitoriosos, eles passam a ser vencidos, perdedores. E o que foi que aconteceu nesse lugar? O que foi que aconteceu? Se a promessa era a mesma, o Deus da promessa era o mesmo, a terra era a mesma, o exército de Israel era o mesmo. O que foi que aconteceu nesse lugar? Que dessa vez a vitória não chegou. Qual a diferença? A pergunta que eu faço essa noite é: será que eles não tiveram sorte? Será que a sorte não estava do lado deles? Não. O que nós vamos ver juntos aqui é que houve uma quebra de princípios. Quebra de princípios. A palavra de Deus estabelece princípios. E o primeiro princípio que nós vemos aqui sendo quebrado é o princípio da obediência. No verso 1, eu quero ler com vocês Josué 7, verso 1. O texto vai dizer assim:
Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Queridos, existia uma palavra. A palavra era: não toque em nada. As coisas consagradas pertencem a Deus. Não toquem, não se apossem delas. As coisas são do Senhor. Acã, filho do capeta, vai e se apossa. Parece que ele não se importou. Parece que ele achou que era bobagem. Tanta riqueza. Destrói tudo. O que é que tem eu ficar com algumas coisas? Qual o problema? O resultado, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha que coisa interessante. O exército formado por 2, 3 mil pessoas. Uma pessoa toca naquilo que não era para tocar. E a ira do Senhor acende sobre Israel, sobre a nação inteira. A nação inteira está pagando pelo preço de um pecado de uma pessoa. Uma pessoa no exército, uma pessoa no acampamento. Os versos 4 e o verso 5 vai dizer que o exército de Israel foi posto em fuga, foi perseguido, 36 pessoas morreram desse exército. O final da história, você vai ver que Acã e sua família, toda ela é penalizada, toda ela morre. 36 homens perderam a vida. 36 famílias agora estavam passando pelo luto. 36 esposas ficaram viúvas. 36 filhos ficaram órfãos. Mas o problema era pequeno. Talvez nós olhássemos para isso e disséssemos: eu não consigo ver problema nisso. O problema é insignificante. E quando nós pensamos dessa forma, nós devemos lembrar de Adão. Foi pequeno o que ele fez. Comeu uma fruta? Levou ao pecado toda a humanidade por essa desobediência. Quando nós olhamos para Abraão, ele mente, fica com medo que a sua vida seja tirada. E ele diz que Sara é a irmã dele. Por um pouco ele não era morto. E colocaria em xeque toda a promessa para a sua descendência, inclusive para nós. Quando você olha para Moisés, Deus diz para Moisés que ele deveria falar com a rocha e não mais ferir a rocha. Moisés taca o pau na rocha e, por conta disso, ele deixa de entrar na terra prometida. Mas qual é o problema? Só perdi a paciência. Quando você olha para Saul, ele não era o responsável por oferecer sacrifícios a Deus. Ele está lá no meio de uma guerra para começar. Os filisteus iriam avançar e Samuel não chega. O profeta Samuel demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ele disse que viria no 7º dia. Ele perde a paciência e ele começa a oferecer sacrifícios. E o profeta Samuel, na voz de Deus, diz: hoje, porque você fez isso, não importa a sua motivação,
Não importa que você estava bem intencionado, a palavra era que você não deveria fazer e você fez. Hoje você perde o reino. Hoje você deixa de ser rei. Hoje eu vou colocar alguém que seja fiel e comprometido com a minha palavra. Jonas recebe o chamado de Deus para pregar para Nínive e comprou um ticket errado, uma passagem em outra direção. Mas e o que é que tem? Eu não quero ir lá pregar para aquele bando de endemoniado. Aí você vai me dizer, mas, Thaisa, todos esses exemplos usados, eles estão no Antigo Testamento. Nós estamos falando agora de um Deus que é amor, de um Deus de graça, e aí eu venho para vocês com o exemplo de Ananias e Safira, que está no Novo Testamento, você vai ver lá em Atos. O pessoal estava assim, apaixonado por Jesus, pelo Evangelho, de uma forma que eles estavam tendo uma vida em comum, eles queriam dar tudo, nada era de ninguém, a palavra de Deus vai dizer. Ananias e Safira, querendo bancar o generoso, vai lá e entrega, vende um terreno, entrega e diz, está aqui todo o dinheiro. Mas era mentira. Era parte do dinheiro. E para você não entender que essa é uma palavra de manipulação, que você tem que entregar o seu dinheiro todo, você não tem que fazer isso. Ananias e Safira morre ali, nos pés dos apóstolos, ali de frente para a igreja, não porque não entregou, porque o dinheiro era deles, ele fazia o que quisesse com o dinheiro, mas porque ele mentiu, e mentiu sem necessidade. Morreram diante da igreja. Puxa, mas é muito forte isso. Quando nós olhamos para Acã, está no texto, nós vamos chegar lá. Foi um manto, foi um pouco de ouro, um pouco de prata, não era para tanto. Pecado de Acã para a conquista de uma nação inteira. Será que a sorte não estava do lado deles? Queridos, eu queria chamar a atenção de vocês que nenhum desses exemplos matou. Ninguém apostatou da fé, ninguém negou a fé, todos eles desobedeceram por uma coisa pequena. Todos eles, em comum, ignoraram a instrução de Deus. Todos eles acharam que sabiam mais do que Deus. Todos eles descobriram que existe consequência para a desobediência. Sabe qual é a questão? É que o problema não é o tamanho do erro. O problema é o tamanho do Deus que dá a ordem. Esse é o problema. Não é sobre o erro, mas sobre quem foi desobedecido. A voz de quem foi ignorada. Deus é amoroso, mas Ele é coerente com a sua justiça. Existe um pecado, e ignorar o pecado precisa de justiça de Deus para ser sanado. 36 pessoas morreram pelo erro de um. Não só os 36 morreram, como a família toda de Acã. Primeiro, princípio quebrado. Obediência. Eles foram desobedientes. Queria ler com vocês os versos 2 e o verso 3, para irmos para o segundo princípio. O texto continua dizendo, verso 2, sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven,
a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. E aqui nós temos o segundo princípio quebrado: dependência. Josué tinha acabado de ter uma vitória espetacular. Josué já se achava completamente experiente. Josué tinha nas suas mãos um exército, tinha nas suas mãos uma promessa, e ele usou a mesma estratégia que ele usou para Jericó. Lembra de Jericó que ele manda 10 espias? Aliás, isso é Moisés, perdão, ele estava no meio dos 10, e ele foi o que disse: não, vamos lá, vamos enfrentar. Ele e Caleb, vamos lá enfrentar. Josué vai e usa a mesma estratégia de Moisés. Ele manda os espias na frente e espera um relatório desses espias. Diferente de Moisés e dos 10 espias, os 10 espias, apenas 20% trouxe um relatório positivo: não vamos enfrentar. Aqui, os espias, todos eles juntos, tiveram uma única voz, 100% concordou: olha, Ai vai ser esmagada. Ai não é páreo para nós. Não precisa nem... Olha a ousadia, gente. Não precisa nem cansar o exército. Manda só 2, 3 mil. Aqui nós não precisamos de todo o exército. A cidade é pequena, é fácil. Tem meia dúzia de gato pingado. Não é preciso não cansar o povo. Josué pensou assim: olha, vamos partir para cima. Precisa nem orar. Isso daqui, ó, pode deixar comigo. Isso daqui está fácil demais. Não precisa resolver através de consagração. Não precisa buscar a face do Senhor. Não precisa orar sobre isso, eu resolvo. Talvez se ele tivesse reunido as pessoas e buscasse a face de Deus, talvez Deus tivesse dito para ele: olha, não vai, que tem pecado aí no acampamento. Não vai não, que vai dar problema. Não vai não, que vai ter morte. Não vai não, que não vai ser vitória não, vai ser derrota. Mas Josué, ele não faz nada disso, diferente de quando olhamos para o capítulo 5, antes da entrada de Jericó. Capítulo 5, dos versos 13 ao verso 15, vai dizer: estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Ele respondeu: não, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? O que é que você tem para dizer para mim, Senhor? Qual é a direção? E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Depois da crise, depois da derrota, depois do fracasso, depois da tragédia, nós podemos ver Josué se prostrando aos pés do Senhor. E aqui está o perigo das nossas vidas, porque quando nós entendemos que não precisamos do Senhor, que é fácil, que eu sei fazer, nós não buscamos a face de Deus, e aí está o problema. E esse, muitas vezes, é o perigo da igreja. Nós sabemos como tocar, nós sabemos como pregar, nós sabemos como fazer o ministério. Não precisa orar para distribuir cesta, não. A gente já sabe como fazer. É lá, pega o caminhão,
vai lá, pega as comidas, traz para cá, monta as cestas e depois faz a fila e distribui. Assim. Não é fácil? É aí onde mora o perigo das nossas vidas. A gente já sabe fazer. A gente não depende mais de Deus. A gente sabe como fazer, inclusive as coisas espirituais, as coisas de cunho religioso. Eu aqui sei como trabalhar. Quando, na verdade, cada casa que você entra, você tem que orar. Você precisa orar em cada trabalho que você for fazer. Porque existe um perigo da autossuficiência, de saber, de imaginar que sabe, eu sei fazer, eu não preciso do Senhor. E eu quero ler com vocês a oração de Josué. Uma oração, no mínimo, esquisita, estranha, mas que talvez nós possamos nos identificar com ela. Talvez sejam as nossas palavras, as palavras que nós empregamos. Josué 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes, nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Eu vou passar uma vergonha dessa? Eu vou passar uma vergonha dessa? O Senhor me disse que era para eu vir para cá, eu venho para cá, agora olha a minha situação. O Senhor disse para mim que ia dar a vitória, mas olha aqui como é que eu estou. Como é que eu vou postar os stories? O povo vai ver. E quer que eu diga uma coisa para você? Não vai ficar feio para mim, não. Vai ficar feio para o Senhor, para o seu nome. Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Eu não sei se você consegue compreender essa oração aqui. Na verdade, nessa oração, ele está culpando Deus pela derrota. Ele está culpando Deus pelo fracasso. Será que nós não fazemos isso na nossa vida? Olhamos qual é a nossa situação atual e pensamos, Senhor, por que o Senhor me trouxe até aqui? Para quê? Poderíamos ter ficado do outro lado do Jordão. Em nenhum momento Josué pergunta, Senhor, eu estou fazendo alguma coisa errada? Tem alguma coisa que nós fizemos que infringiu a tua ordem, os teus princípios? Tem alguma coisa que nós estamos fazendo que está desagradando o teu coração, Senhor? Não tem essas palavras. O que tem é porque o Senhor fez isso conosco. Independência. Agir por conta própria. Eu queria continuar com a resposta de Deus. Verso 10 a 13. Deus vai responder. O Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens.
Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as retirarem. A resposta de Deus para Josué surpreende a mim e a você. A resposta de Deus a Josué é: por que você está aí prostrado? Está reclamando de quê? Está murmurando o quê? Vamos, levante-se. Essa hora agora não é hora de orar, não. A hora de orar era antes. Agora, pode levantar, levante. É tão interessante porque essa palavra lembra exatamente a palavra quando Moisés está diante do Mar Vermelho. Moisés se depara com o Mar Vermelho. E agora, como é que a gente faz para passar? De um lado tinha montanha, do outro lado tinha montanha, atrás o exército. E ele vai orar diante daquele mar. E o que é que Deus diz para Moisés? Moisés, essa hora não é hora de orar, não. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que vá. Diga ao povo que prossiga. Diga ao povo que ande. O texto vai dizer a mesma coisa. Não é hora de orar, é hora de agir. Levante-se, vá no meio do acampamento e saia tirando as coisas que não me agradam. Saia tirando da sua vida as coisas que não estão alinhadas à minha vontade. Meus queridos, vocês entendem isso? Tem coisas que a gente precisa consertar e que a gente está colocando para Deus, mas está na nossa mão para consertar. Esse mês de setembro, esse mês de outubro, inteiro eu estive orando nessa direção. Senhor, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, que está desalinhado com a Tua vontade. Porque nós queremos essa vida abundante, é ou não é? Nós queremos que ter uma casa próspera, bem-sucedida, uma família bem-sucedida, filhos segundo o coração de Deus. Todos nós queremos. Onde é que nós estamos errando? Nós precisamos consertar. E esse é o terceiro princípio que foi quebrado aqui. Santificação. Santificação não é uma palavra antiquada para os cristãos modernos. Santificar é separar. Dar a Deus o que é de Deus. Seguir os princípios e a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Não é hora de ficar com o rosto em terra. É hora de ficar em pé. É hora de parar de lamentar e começar a agir. Meu amigo, meu irmão, meus irmãos, a gente precisa acordar. Você está gravando isso, Gia, a par dos irmãos? Não. Eles postam tudo. Porque clamas a mim? Diz o povo que marche.
por que está orando prostrado? Levante-se. Vá no meio do acampamento. Santifique o povo. Enquanto não fizer. Tem um relógio. Enquanto você não fizer. E o relógio está aqui. Vai passar 1 ano, vai passar 2, vai passar 3. Enquanto não fizer, não conseguirão resistir aos inimigos. E olha, nós temos inimigos. A palavra de Deus vai deixar claro que Satanás é o inimigo das nossas almas. Ele faz tudo para nos paralisar, tudo para nos distrair, tudo para que não seja cumprido o propósito de Deus na nossa vida. Nós temos o mundo e as suas ideologias como inimigo, que promete felicidade fácil, felicidade abundante e terrena, a qualquer preço. E nós temos como inimigo nós mesmos, o nosso coração. Jeremias 17, 9 e 10 vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aqui o 4º princípio. Acã não vigiou o seu coração. 4º princípio, vigilância. Guarde o seu coração. Verso 19 a 21. E nós estamos finalizando. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Verso 20. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando eu vi os despojos, entre os despojos uma bela capa, feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com prata por baixo. Deus manda Josué encontrar o responsável. Vá no meio do acampamento. Descubra onde está o responsável pela nação. Essa palavra é para nós. Nós precisamos dizer para o Senhor: sonda, Senhor, o nosso coração e vê se há em mim um mau caminho. Onde está, Senhor? Revela, mostra. Usa um servo teu. Usa a tua palavra, Senhor. Usa sonho. Mostra aquilo que deve ser tirado da nossa casa, que deve ser tirado da nossa vida. Mas, sobretudo, Senhor, nos ajuda a guardar o coração. Preste atenção nos verbos. Preste atenção qual é o caminho que nós nos entregamos à tentação. O texto vai dizer: eu vi. Quando eu vi, os meus olhos brilharam e eu cobicei, eu quis. Não era meu, mas eu quis. E quando eu cobicei, eu fui lá e me apossei. E para que ninguém descubra, eu escondi uma capa da Babilônia, que ele nem sequer poderia usar, que todo mundo ia saber. Um negócio que ia ficar debaixo da terra, que ele não ia poder fazer nada com aquilo. Mas ele viu, ele cobiçou, ele se apossou, ele escondeu. Queridos, o pecado não acontece de repente. Existem etapas, existem processos.
Eva viu o fruto. Ela cobiçou. Ela quis. Ela se apossou. E depois ela se escondeu. Ló olhou para as campinas do Jordão. Viu que eram muito mais verdejantes do que o outro lado. Ele viu. Ele cobiçou. Ele foi lá e se apossou. E a sua família foi destruída. Tiago 1, verso 13 a 15, vai nos falar qual é o desenvolvimento do pecado. E eu estou acabando. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo arrastado e seduzido. Então esse desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Primeiro nós desejamos, e não tem problema desejar. O problema é desejar fora da vontade de Deus. O texto vai dizer que esse desejo é mau. E o que é um desejo mau? Um desejo de algo que não é seu. Não foi dado por Deus, não é a vontade de Deus para a sua vida. E algumas traduções vão dizer: foi atraído, foi engodado. São palavras que se usam para animais. Atraído é coisa de armadilha que você coloca para tirar um animal de um lugar seguro e colocar ele ali preso. Engodado é uma palavra que vem de iscar. A isca, sabe a isca do anzol? Iscar o anzol, se você coloca ali sem nada, o peixe vai olhar e vai dizer: eu sou besta, é? Aí você coloca alguma coisa para esconder, para engodar. Porque aí ele acha que é comida, mas é ele que é o sacrifício. Não existe liberdade no pecado. Não existe satisfação. O que existe é morte. Todo pecado leva à separação e à morte. Todo pecado. No caso de Acã, foi morte física literal. E sabe qual é a ironia? A ironia é que Josué 8:2 vai dizer o seguinte: você e todos os soldados atacarão a cidade. Tomem para vocês os despojos e o gado, conforme o Senhor ordenou. Preparem um emboscada atrás da cidade. O texto está nos dizendo que depois Deus dá uma ordem dizendo: olha, vai lá em Ai, invade a cidade, e agora os despojos vocês podem pegar, é para vocês. O de Jericó era para mim, mas agora o de Ai eu estou entregando para vocês. Ou seja, por um capítulo. Se ele tivesse esperado o momento certo, era dele. Morre ele, morre a família. A promessa de Deus não foi concretizada na vida dele, porque ele se antecipou. Deus sempre dá o seu melhor àqueles que esperam no Senhor. E eu queria convidar a igreja para ficar em pé. Eu queria finalizar com Provérbios, pois eu falei que toda essa série seria baseada em Provérbios. Provérbios 4, verso 20 a 27 vai dizer:
Provérbios 4, versículo 20. Meu filho, atente para o que eu digo. Incline os ouvidos para as minhas palavras. Não as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe os seus lábios da maldade. Olhe sempre para a frente, mantendo o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O texto vai falar de todo o nosso ser para o Senhor. O texto fala do coração como fonte. Por isso que nós devemos proteger o que entra em nosso coração. O que entra em nosso coração vai certamente determinar as nossas ações. O texto fala sobre a nossa boca, a nossa fala, o nosso olhar, os nossos passos. O que o texto está dizendo? Que a sua vida não é uma questão de sorte. A sua vida é uma construção. Deus já deu as promessas. Agora é com você. Depende de você. Eu queria orar para nós encerrarmos esse tempo. Não esqueça nunca disso. Existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade humana. Pai, em nome de Jesus, levanta suas mãos para o céu e feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos da porção da Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Senhor, nos ajuda a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Como um pai que conduz os seus filhos, que o Senhor possa nos conduzir de maneira, Senhor, assertiva, e que nós nos mostremos dependentes da Tua presença, Senhor. Retira de nós toda a autossuficiência. Retira de nós, Senhor, todo o orgulho, toda a altivez. Senhor, nós queremos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Nós queremos fixar os nossos olhos nos Teus princípios, Senhor, e nós queremos cumprir cada um deles, Pai. Nós sabemos que nós não somos perfeitos e é por isso que nós precisamos olhar para Jesus, porque nós cremos que cada uma das nossas promessas foram cumpridas em Cristo. Pai, não existe mais nada para conquistar. Nós só precisamos garantir o nosso acesso. E nós fazemos isso sendo obedientes, sendo dependentes, nos santificando a cada dia, entendendo aquilo que é nosso e aquilo que é do Senhor, separando a parte que é do Senhor e não tocando em nada que o Senhor não nos deu. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração possa ser sondado agora. Olha se há em nós maus caminhos. Senhor, nós queremos nesse momento agora entregar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos planos.
Senhor, se não forem os teus planos, tira da nossa vida. Nos mostra, Senhor, qual é a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável para as nossas vidas. Senhor, tira de nós toda a cobiça dos olhos, toda a cobiça da nossa carne. Que nós possamos ser contentes com aquilo que o Senhor já nos deu, desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda a entender o teu propósito em nossa vida. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor possa acender em nosso coração o fogo, a paixão, o zelo pela tua palavra. Amanhã é segunda-feira. Nós queremos dar um passo de nos debruçarmos na tua presença, de nos debruçarmos na tua palavra, de bebermos dessa fonte, que nós possamos, Senhor, ter revelado a tua palavra em nossas vidas, compreendendo, entendendo e praticando. Nós não queremos ignorar, Senhor, o teu chamado para a nossa vida. Nos ajuda, nos dá uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Querido, eu quero convidar você a adorar mais uma vez. Não saia desse lugar sem compreender essa palavra, sem compreender o Deus grande que você tem. Um Deus soberano, mas que se interessa pela sua vida. Faça isso em nome de Jesus.